Bom, pessoal, vamos lá. Já deixei aqui tudo bonitinho, né? Até para não dar muito trabalho na hora, né? E a gente não perder tempo. Vamos começar pelos indicadores mais básicos que a gente tem, né? E um dos mais básicos que a gente tem é a linha de tendência e o que a gente ficou apelidando de nuvem, né? Que é essa roxinha aqui, né? A roxinha com a base vermelha e aqui em cima amarelo, né? E é o que a gente usa como suporte e resistência. Já está gravando, William. Tá? Então, o pessoal que não está aí na sala, né? Acho que é um horário meio ruim, 7h30, agora, não, 57, 7h30, quando eu congelei a tela. Mas vai ficar gravado. É que eu não queria fazer em cima do horário do Drops, né? Senão eu não vou conseguir jantar. Então eu preferi fazer agora. Eu janto e depois volto para fazer o Drops ali das 21 horas. Bom, começando então pela nuvem, só para explicar para vocês o que que é, o que a gente apelidou de nuvem, mas não é nuvem, tá, pessoal? Na realidade é um tipo de média, sim, né? A gente brinca para não chamar de média móvel, mas sim, é uma média móvel, né, querendo ou não. E deixa eu mostrar aqui um pouco sobre, né, essa média móvel, eu dei uma pesquisada também, né? Eu já sabia quem tinha feito ela, que foi o Mark Juric, né? E ele é um matemático, desenvolvedor de software, né, especializado em análise técnica e algoritmos de trading. Ele é conhecido por ser especialista em indicadores técnicos, matemático aplicado ao trading, desenvolvedor de software financeiro e autor de pesquisas sobre médias móveis. Eu já vou pular aqui um pouco a parte do código, né? Mas vamos direto aqui para as diferenças, né, entre a JMA e as médias exponenciais e médias aritméticas. Então, um mercado calmo, essas médias são lentas demais e a JMA acelera automaticamente. Um mercado volátil, muitos falsos sinais e ela costuma suavizar mais. Então, ela vai meio que ao contrário delas, né? Mudança de tendência, atraso excessivo e resposta mais rápida da JMA. Tá? Ruído excessivo dentro de uma consolidação e ela filtra o ruído. Então, ela tem uma superioridade que já foi até testada aqui, né? Então, aqui nós temos a média móvel, média exponencial e a JMA, win rate de 68%, né? Uma taxa assertiva, uma relação de risco-ganho de 2 para 1, drawdown de 8%, trades, 120 operações, isso dentro de um mesmo período, né? Então, que foi um backtest que foi feita uma comparação prática entre essas médias móveis. E a diferença é muito grande. Realmente a JMA, ela é diferente, esse cara, ele é realmente um gênio, né? E o que eu fiz, pessoal, foi modificar alguns números dentro, né? Tanto da suavização como também da aceleração dessas médias, né? E por isso que ela ficou tão lenta, e a gente trata ela como nuvem, né? Porque ela vai se movimentando lentamente, né? Mas mostrando para nós, sim, que o mercado continua numa tendência, né? Ela está aqui, tá? Para quem não entendeu, em roxo, né? Então, toda ela aqui sempre segurando o mercado e mostrando que o mercado está numa tendência de alta. Perfeito? A partir do momento que o mercado entrega a primeira linha dela, testa a segunda, e aí depois sim perde e vira um pouco mais para a venda ao mercado, né? Eu também fiz uma modificação nela para tornar ela muito rápida, né? Para a gente entender, por exemplo, quando que a gente pode testar um contramovimento no mercado, né? Então eu modifiquei também ela para ficar mais lenta e para ficar mais rápida. Aqui eu trato elas como linha de tendência rápida, tá? Que são essas duas linhas aqui. A gente usa muito, pessoal, para já entender se virou suporte, se não virou suporte, quanto que o mercado já começou a ficar cansado de subir e entrega, ou cansado de cair também e sobe, né? Então, para pegar melhor os contramovimentos, já que a gente gosta de operar fluxo. Perfeito? Bom, sendo isso, pessoal, esses são os únicos indicadores que eu tenho de análise gráfica. Tá? O restante, pessoal, é tudo de fluxo, né? Então vamos começar pelo desequilíbrio de agressão que tem dois pontos, né? Aqui dentro do candle, né? Quando ele fica azul, tá? Ou roxo, como ele ficou aqui, ó, ele está me mostrando, né, que o mercado está tendo um desequilíbrio maior para a compra ou para a venda. Azul para a compra, roxo para a venda. Senão as cores normais do indicador é verde e vermelho, tá? Então sempre quando tem um desequilíbrio de agressão, quer dizer, o comprador está agredindo muito mais do que o vendedor,
Ele está ganhando na agressão, não quer dizer que o mercado vai subir, né? E a gente tem que entender um pouco de conceito de fluxo. Mas já tem ali o próximo indicador para explicar isso também. Então, quando o mercado está com uma agressão muito constante, muito forte para um lado, há um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é o que o indicador está medindo, né? Ele está aqui, tanto dentro do candle, como aqui também no histograma, né? Só que tem cálculos diferentes, né? Por exemplo, aqui ele já me mostrou que teve um desequilíbrio para o vendedor, né? Aqui também, ó. Só que aqui ele não acusou dentro do gráfico, né? Porque são dois indicadores que medem o desequilíbrio de agressão, mas tem cálculos diferentes para esse desequilíbrio. Desculpa, tá, pessoal? Claro que eu vi que eu escrevi errado aqui. Mas não tem problema. Bom, agora o de baixo. Força, fluxo e tendência para operações diárias. A gente já usa, né? Deixa eu apagar um pouco. Isso aqui tá. Como é que tá a borrachinha? Aqui, ó. Vamos apagar o que a gente já olhou, tá? Então já olhamos desequilíbrio de agressão, já olhamos a nuvem, linha de tendência, né, lenta e linha de tendência rápida, que são essas linhas de tendência. Falta ainda a absorção e agora aqui também os indicadores de fluxo, tá? Voltando. Então esse aqui também mede desequilíbrio de agressão, é um indicador de fluxo. Já esse aqui ele junta a força do book, tá? O fluxo, que seria o volume, a agressão, para que lado está a agressão, e também nos mostra a tendência para operações diárias, né? Este indicador, ele trabalha muito junto com este indicador que a gente acabou de olhar, com as linhas de tendência, né? Então, ele nos mostra quando o mercado dá o primeiro sinal de compra e o primeiro sinal de venda. Isso é bem importante dentro desse indicador aqui, porque pode nos mostrar uma reversão de tendência. A gente pode começar com o exemplo do dia de hoje, né? Eu não vou nem voltar muito no passado para não perder aqui o que a gente escreveu, né? Mas vamos olhar aqui os primeiros sinais de compra, onde o mercado deu, né? Ele deu lá embaixo, a 124,200, né? E ele foi seguindo, dando sinal de compra, seguindo, dando sinal de compra, né? Ele nunca parou de dar o sinal de compra, não foi? E o mercado sempre ali acima das linhas, tanto de tendência, né? Oscilando ali entre a tendência rápida, né? Mas sempre em cima da linha de tendência que a gente usa para o intraday, que é a nossa nuvenzinha aqui, né? E sempre mostrando ali junto também desequilíbrio de compra, mas sempre comprador. Quando que ele começou a virar? Foi aqui, ó. Exatamente aqui. Então, aqui é o primeiro sinal de venda que o mercado dá através do nosso indicador de fluxo, força, fluxo e tendência para operações no intraday, né? Operações no dia, operações rápidas. Perfeito? Então, esse foi o primeiro sinal de venda. E foi um bom sinal de venda. O mercado foi até o 124,400, parou bem na linha aqui do volume profile, né? Que a gente já fez uma explicação hoje de manhã sobre como é que funciona, que é muito parecido com o volume do price, o volume do preço, né? E destaque ali para onde teve o maior volume do dia. E foi exatamente lá onde segurou. Beleza? Dúvidas, pessoal? Ou está de boa? Deixa eu ver o chat aqui. Está sendo gravado, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Está tudo gravado. Então vamos apagar aqui o que a gente já olhou, para não ficar essa abiscaiada aí. Tá? Vocês compreenderam então, né? Que a linha ali, o segundo histograma, onde tem força, fluxo e tendência, a gente trabalha junto também com a linha de tendência lenta, né? Para nos mostrar aonde que o mercado está, para onde que ele pode ir, qual é a tendência do dia, né? Quais operações a gente vai ter mais assertividade se a gente executar, se vai ser de compra ou de venda. Perfeito? Lembrando que é o seguinte, os mesmos indicadores a gente tem lá no 5P e no 10P. Qual que é a diferença, né? Os 5 minutos, pessoal, ele é mais importante porque ele está nos mostrando a tendência do intraday. O 5P e o 10P, eles vão nos dar a possibilidade de fazer scalper, né? De pegar uma entrada mais rápida e às vezes pegar uma entrada, né? Por exemplo, uma venda. Digamos que alguém vendeu aqui a absorção de venda, né? Tu pega uma venda dentro de uma absorção, não toma calor, de repente o mercado começa a cair e aparece o primeiro sinal do vendedor aqui nos 5 minutos. O 10P e o 5P também estavam dando venda nessa região aqui onde eu estou com o quadradinho, ó. Eles também estavam vendo aqui.
Então, eu podia ter esperado, beleza, eu fiquei com medo de vender a absorção. Não vendi a absorção. O mercado começou a cair, eu vi pelo 10P, pelo 5P que teve sinal de venda. Vendi. O mercado perdeu a linha de tendência. Vocês vão entendendo que a gente vai montando um quebra-cabeça, pessoal. Eu não estou falando eu não estou de brincadeira quando eu digo para vocês que quando eu não estou aqui, vocês não precisam de mim. Esse tipo de indicador, a gente vai falar já já dele, da absorção de compra e absorção de venda. Não existe, pessoal. Eu não conheci ninguém que conseguiu fazer. Alguém vai conseguir, entendeu? De novo, né? Mas eu não conheci ainda no mercado alguém que tenha conseguido desenvolver um indicador de tape reading que te mostra a absorção de compra e te mostra a absorção de venda, né? Então a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente precisa só esperar confirmações, né? Então, enxerguei a absorção de venda. Posso ter especulado já na hora. Perdeu a tendência. Não especulei? Especulo agora. Virou o primeiro sinal de venda. Oh, maravilha. Até onde eu carrego? A linha do horário, que a gente vai falar já já. E aqui com o volume profile, o ponto de controle do mercado, o maior volume do dia, poderia ter sido o alvo. Perfeito? Tudo vai se alinhando, pessoal. Tudo vai se alinhando, né? Em um resumo bem básico, né? Quanto mais quadradinhos o pessoal tiver para um lado, né? Nos quatro histogramas, provavelmente o mercado vai para aquele lado. Beleza? Então tá, já olhamos aqui a agressão, já olhamos o segundo histograma, que é a força e fila no book, né? E também a defesa de HFT. E aqui a gente vai ver a reposição de fila, né? Esse aqui ele mostra a força do book, a força do fluxo, né? O volume do mercado, esse aqui que eu tô, e a tendência. Este aqui ele vai te mostrar a reposição de fila quando ela está mais forte, que é provavelmente defesa de HFT, né? O melhor modo, pessoal, de eu não chamar a atenção dos outros participantes do mercado, se eu sou um grande player, é usando HFT para fazer reposição de fila. Ou seja, o cara fica vendendo lá, eu fico comprando. Só que eu tô com um lote de 2.000, mas para o mercado parece que tem 200. Quando bate 200, renova automaticamente até fechar os 2.000. Isso dentro do mercado brasileiro seria lá escondido, né? Mas quem faz isso é HFT. Beleza? Até alguns anos atrás, humanos ainda faziam junto com os HFTs. Hoje em dia, eu acredito que é só HFT, não tem necessidade de ter um operador. O cara só programa o HFT faz o trabalho para ele, tá? Então, reposição de fila no book, defesa de HFT. Beleza. Pressão no book, urgência e tendência. Esse aqui ajuda muito para entender a tendência do mercado também. Então, a gente tem esse aqui que mostra a força do fluxo, a força do volume, a força do book e a tendência do mercado. E esse aqui ele mostra a pressão, se existe urgência ou não. Esse aqui tem colorações diferentes, né? Então ele tem amarelo para compra média, verde para compra forte, vermelho para compra média e roxo para compra forte, né? Então são cores diferentes. Aqui ele deu uma compra fraca, né? A compra forte seria o verde. Mas mesmo assim, podia ter se esperado ali uma confirmação. Qual confirmação eu quero? Pelo menos aqui, né? E aqui teve uma confirmação, né? E não foi um sinal atrasado, né? Ele te mostrou um sinal de compra média institucional, por pressão de book e urgência, né? E provavelmente mostrando a tendência, e na sequência ele te mostra a força do fluxo, a força do volume, e o mercado sobe. Reposical agressão executivo, bitcus per período, 5 tique inversão. Hoje a Val, ela tá bem falante, tá? Aqui, ó. Então, vamos partir desse operacional aqui que a gente fez, esse movimento, né? A gente entendeu que teve pressão compradora, não foi das melhores, os mercados já estava acima da linha de tendência, já estava acima da linha de tendência lenta. Nós tivemos um desequilíbrio de venda aqui que não levou preço, ó, tá em roxo, né? Que não levou preço. E na sequência a gente teve o fluxo, né? A força mostrando ser uma força compradora. Compramos. O mercado chegou aqui, deu absorção de venda. O que é a absorção de venda? Premissa básica do fluxo. Comprador forçou, comprou muito, deixou lote, arregaçou, mas não levou, né? Por que ele não levou? Porque tinha HFT lá repondo fila. Então não adianta o cara comprar 1 milhão se o HFT vender 1.200.000. O mercado vai travar naquele preço, né? Só que essas vendas, pessoal, elas não são agressivas, elas são vendas passivas. Por isso é uma absorção.
uma coisa que eu quero passar do meu conhecimento para vocês, tá? Todas as reversões de mercado, elas começam com grandes absorções, tá? Guardem bem isso, tá? Todas as reversões de mercado, elas começam com grandes absorções. Então, não estou dizendo que o mercado está revertendo para a venda agora. Não, eu não olhei o tamanho dessa absorção. Simplesmente vi que teve, porque o indicador mostrou para mim. Ele leu o fluxo. É isso que é o mais impressionante. Ele leu o fluxo, tá? Então, ele leu, teve uma absorção de venda, o mercado recuou. Tá? Também não é um sinal atrasado, tá, pessoal? Aqui, ó, o sinal de força e fluxo, ó, e desequilíbrio era comprador, ó. Vocês conseguem notar isso, ó? Mas por que que então a gente não compra? Porque deu absorção de venda. É melhor vender. Né? Se eu estou posicionado numa compra, deixo a parcial, protejo a operação, posso proteger aqui na linha de tendência, né? Já comprei aqui embaixo, fiz uma parcial, protejo aqui. Perfeito. Isso é um operacional dentro dos indicadores. Se não, vende, espera perder a linha de tendência, faz a parcial na linha de tendência. Se tiver mais uma parcial, larga aqui, larga outra aqui se tiver, se não tiver, larga só uma delas, né? E vai pensando no teu alvo, né? Que poderia ser aqui a área de volume do mercado. Né? Chegou aqui, deu sinal de venda. Opa, vou tentar segurar essa operação. Confirmou com mais sinais de venda. Perfeito? Dúvidas? Eu acho que está explicado todos os indicadores. Aqui a gente teve uma absorção contrária, né? Uma absorção de compra. O vendedor forçou, mas não levou. Mesma premissa, bateu demais, vendeu demais, destacou aqui, ó, está destacado o desequilíbrio de agressão de venda, ó. Porém, não tem como tu vender aqui tendo uma absorção de compra. Estou vendido, põe no bolso, né? Ou proteja a operação. Né? Aqui teve uma absorção de venda, e isso é até importante, ó, porque teve absorção de venda, o mercado ainda fez uma máxima, ó. Depois ele cai. Né? Por isso que é bom, pessoal, esperar uma confirmação. Ou, se tu quer fazer uma operação rápida, espera essa confirmação lá pelo 5P, pelo 10P, por esses gráficos aqui, ó. Então, digamos, a gente teve uma absorção de venda, eu fiquei com medo de vender lá naquele topo. Vamos ver qual tela é. 125.990, né? Vamos voltar lá. 125.990. Aqui, ó. Aqui foi mais ou menos onde teve a absorção, foi esse topo, dos 126.200. Vamos ver se tem algum sinal de venda, ó. Tem. Aqui nós temos um sinal deste indicador aqui que mede a pressão do book, lembra, né? Os HFTs. Ah, então teve sim. Ó, bem certinho. Aqui também, força e fluxo. E aqui também, desequilíbrio de venda. Então a gente teve 3 sinais de venda depois do sinal de absorção. Né? Sempre espera essa confirmação, tá? Absorção é importante. Dá para especular na hora, especula na hora, stop barato. Né? E se perder o preço, vende de novo. Né? Mas se não, enxergou a absorção de venda, espera uma confirmação ali pelo 5P, ó. Ele continua confirmando a venda, ó. Vocês estão vendo, ó? Continua confirmando a venda, continua confirmando a venda. Ó, mais uma confirmação aqui pelo book. E o mercado continua caindo. Ele tenta subir, mas está com pressão vendedora de novo, ó. E aqui deu alguns sinais fracos, né? Mas de compra, ó. Beleza, senhoritos? São os mesmos indicadores, tá? Os quatro, nos 3 gráficos. Eu acho que o único indicador diferente que eu tenho é aqui, ó. Este aqui, ó. Tá? Mas esse aqui eu estou testando, então, por enquanto não vamos falar sobre ele, tá? Mas está me parecendo bem interessante. Tá bom? Harmonia entre os indicadores e os melhores trades. É isso aí. Beleza. Pessoal, dúvidas? Posso encerrar? Eu vou puxar esse vídeo, vou deixar no YouTube também, pessoal, vou deixar lá na descrição os nossos vídeos, né? E aí passo para vocês também na comunidade. Valeu, pessoal, até mais. A gente volta aí às 9, tá? Pro Drops.